E aquela pergunta que ficou no ar, por que, que o Trump tem medo da China e da Não, Rússia? não é medo, né? É uma questão estratégica que independe do Trump. Independentemente de quem ocupa a Casa Branca, você tem. Você sabe, ô Caetano, esses países, os Estados Unidos, a Rússia e a China, os Estados Unidos são a potência que são pelo poderio econômico, que é a maior economia do mundo, né? Por exemplo, uma decisão do Banco Central a respeito da taxa de juros nos Estados Unidos impacta a Turquia, a Argentina, o Brasil, né? Impacta a Índia, impacta tudo. Pelo poderio militar, é o maior poderio militar que a humanidade já conheceu, e pelo poderio cultural, a influência cultural. Aí você tem a China pelo poderio econômico, pelo poderio de investimento. A China, ela está entrando com força total na América do Sul e na África, além da Ásia, óbvio, né? Que é a sua vizinhança, com investimentos pesados. E vocês já viram que a China, ela fez um banco paralelo ao Banco Mundial. Né? Ela está estabelecendo um banco paralelo, um banco de investimento paralelo ao Banco Mundial. E a capacidade de investimento da China hoje é gigantesca e ela cada vez mais libera bilhões e bilhões de dólares para investimentos que darão a ela influência política em várias partes do mundo, pela influência econômica. E um poderio militar crescente. E a Rússia, que não tem mais a força econômica, mas tem força militar incontestável. É uma superpotência nuclear, assim como os Estados Unidos. São de longe as principais potências nucleares. Então é claro que se dois desses três, Caetano, se aproximam, e ainda mais dois países que têm uma histórica desconfiança mútua, se essa desconfiança começa a dar lugar a uma relação muito amistosa, o terceiro lado, opa, não é? É óbvio. Assim como quando lá atrás o Nixon aproximou os Estados Unidos da China, a então União Soviética se preocupou, não é? E na época a China não era potência econômica, mas um país com... Na época já tinha mais de 1 bilhão de habitantes e, claro, grande e na época uma espécie de referência ideológica pelo maoísmo, etc. Então, que aliás foi um desastre para a China, né? A Revolução Cultural do Mao foi um desastre para a China que só se recuperou depois com Deng Xiaoping. Né? Agora, o que vemos hoje é resultado do trabalho do Deng Xiaoping. Né? Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, isso impacta outras relações, como vimos no caso da Coreia do Norte. Não é? E também a decisão do Trump de ameaçar retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio. Só que tem uma diferença. Uma decisão do Trump é sempre uma decisão provisória. Por quê? Porque o Trump tem um mandato. Uma decisão do Xi Jinping tem outro, até porque na China havia um acordo de 5 anos de mandato e uma reeleição. Eles derrubaram isso agora. O Xi Jinping, ele já está... As teses dele, que elas são um tanto quanto formadas de platitudes e tal, mas elas entraram na Constituição chinesa junto com as do Mao e do Deng Xiaoping. Ele se torna a terceira maior figura histórica da China pós-revolução, de 49. Então, uma decisão dele, ela não tem um caráter provisório, porque ele não tem mandato a rigor. Ele tem, mas não tem. Ele vai se reeleger enquanto ele tiver o controle do partido e das Forças Armadas, como ele tem, ele vai se reeleger quantas vezes quiser, enquanto estiver vivo. É isso aí. Cláudio, tem um ouvinte que perguntou, vocês não vão voltar no assunto do Trump? Voltamos aqui para concluir a conversa. Né? Agora